Fala pessoal, vitória colorada 5-0 diante do Sportivo, um domínio absoluto do Internacional do primeiro ao último minuto de partida, sempre descontente com o placar, sempre querendo marcar mais. Mesmo com diversas preservações, Rodrigo Dourado só entrando no segundo tempo, Heitor ficando no banco, Moisés não entrando em campo também, a suspensão do Victor Cuesta que não pôde jogar, o Internacional sem Edenilson, que nem concentrou. O Inter conseguiu mesmo assim dominar com muita facilidade, muita imposição, ter quase 80% de posse, dezenas de chances de gol e convertê-las 5-0 para o Inter, um placar acachapante. O próprio Miguel Ramírez, após a partida, elogiou alguns jogadores, explicou a questão do Patrick na ponta e também deu detalhes sobre a utilização de Johnny como volante do Internacional e como Rodrigo Dourado e a utilização do Rodrigo Dourado como zagueiro. Eu já te conto mais sobre a análise da partida e também sobre aquilo de mais importante que falou o Miguel Ángel Ramírez, mas antes eu quero me apresentar para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Eu sou o Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado. Seja muito bem-vindo se está chegando aqui pela primeira vez, mas não se esqueça de se inscrever. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, que aí sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo pela notificação que o YouTube vai te enviar. Deixe o like no vídeo porque ajuda a impulsionar o nosso conteúdo para mais colorados e bora tratar do que interessa, o Internacional que ontem fez, ao meu ver, a sua melhor partida sob o comando do espanhol Miguel Ángel Ramírez. Essa partida de ontem, diferente da que havia sido diante do Ipiranga na estreia do Ramírez, estreia informal, que ele ficou fora da casa-mata, tentando invadir muitas vezes ali a área técnica, mesmo sem estar no bid. Aquela partida internacional fez 4 gols diante do Ipiranga, mas também sofreu defensivamente. Vitória por 2-0 diante do Caxias, não sofreu tanto, mas também não foi tão bem no ataque. E na partida de 6-1 contra o Aimoré fora de casa, num gramado ruim, foi uma partida que ficou marcada por uma expulsão, do Victor Cuesta e também de um outro jogador lá do Aimoré, que deixou o jogo muito aberto e franco, e aí dali em diante foi um vareio do Inter, mas tem que ser dado algum desconto, pela questão das expulsões, e do espaço maior que ficou no campo para o Inter jogar em transição contra um adversário que já estava perdendo. E se me perguntassem antes, de ontem, antes dessa vitória por 5-0, qual que era o melhor jogo da era Miguel Ángel Ramírez, eu diria para vocês que era o 0-0 contra o São José de Porto Alegre em casa. Porque o Internacional dominou do início a fim, não sofreu quase nada, perigosa, de perigo defensivo. Internacional não sofreu nada do ataque do São José e criou dezenas de oportunidades. Mas também por uma noite inspiradíssima do goleiro do São José, ficou no 0-0, não conseguiu converter nada, quando não era o goleiro era a trave, a bola passava muito perto. Dessa vez não. Dessa vez o Inter teve todo o domínio, teve toda a segurança defensiva, teve o domínio das ações, criou oportunidades, conseguiu furar a retranca, que é um defeito histórico do Inter, que bastava os adversários se fecharem, darem a bola para o Inter, que o Inter não conseguia fazer nada, e se bobeasse ainda, tomava um golzinho no contra-ataque e perdia a partida. Dessa vez o Internacional teve alternativa, com toque de bola, com jogada de linha de fundo, com jogada por dentro, com bola parada. Uma noite mágica de Rodinei e Rodrigo Lindoso, uma baita noite também do Yuri Alberto. O Internacional conseguiu, desde o início do jogo, ir fazendo seus gols ao natural e ir construindo esse placar expressivo, este 5-0, que poderia ter sido mais, é bem verdade. O Inter desperdiçou algumas oportunidades, o Patrick tem que calibrar um pouquinho a sua finalização, mas de qualquer maneira, um resultado expressivo naquela que para mim foi a melhor partida da era Miguel Ángel Ramírez. Rodrigo Dourado no segundo tempo substituiu o Zé Gabriel como zagueiro, e o Miguel Ramírez explicou que não foi pensando no futuro, não foi pensando em transformar o Dourado num zagueiro. Foi especificamente dessa partida porque Victor Cuesta estava suspenso pela expulsão, Lucas Ribeiro
tem um edema no joelho, está sendo reavaliado diariamente e ainda não possui condições de jogo. E, portanto, os dois zagueiros disponíveis eram o Zé Gabriel e o Pedro Henrique, que foram titulares. Mas o Zé Gabriel vinha da partida na altitude e não aguentaria 90 minutos. Com isso, foi necessário trazer o Dourado para a zaga para dar esse descanso ao Zé Gabriel. Detalhe, Miguel Ángel Ramírez salientou e fez uma observação sobre a partida na altitude em determinado momento da sua coletiva. E ele disse que após o aquecimento tiveram jogadores que falaram para ele: professor, eu não consigo sentir as minhas pernas de tão cansado que eu já tô. Isso antes do início do jogo, isso no aquecimento. Para aqueles que dizem, né, que a partida pode, diante do Always Red lá em La Paz, ela pode servir de parâmetro para julgar trabalho de técnico ou para julgar a qualidade de jogador, é um belo tapa na cara de quem não conhece a altitude e acha que é frescura. Né? Jogadores, atletas profissionais no aquecimento, dizendo para o treinador que não sentem as pernas antes mesmo do jogo começar. Depois, o que se viu dentro de campo foi algo muito diferente de qualquer coisa que o Internacional, ainda na derrota em que não jogou tão bem, né, contra o Grêmio, diferente de qualquer coisa que o Inter de Ramírez tinha apresentado nas demais partidas, um time sem posse, um time sem marcação alta, um time que não conseguiu jogar. E aí fica bem claro o motivo do porquê daquilo, né? Mas, voltando para a partida de ontem, Miguel Ángel Ramírez deu esclarecimentos importantes em relação à utilização do Johnny. O Johnny que no segundo tempo entrou de primeiro volante, com o Dourado na zaga e o Lindoso fazendo uma segunda função de meio de campo. E ele explicou que o Johnny não vinha sendo tão utilizado porque ele tinha pouca adaptação a esse estilo de jogo. Justamente porque enquanto Dourado e Lindoso já estavam treinando com ele, o Johnny estava na seleção americana e quando ele chegou evidentemente com um déficit de entendimento desse sistema em relação aos demais, mas que não era para ninguém se preocupar porque o Johnny é um projeto do clube. O Johnny, garoto de 18 ou 19 anos, agora não sei exatamente qual é a idade, mas ele é muito garoto. Ele está sendo preparado pelo Internacional com um projeto de clube para ser o sucessor do Rodrigo Dourado como o primeiro volante titular do time por muitos anos. O Prata da Casa Johnny é um projeto do clube e não vinha sendo utilizado especificamente por essas questões, mas está sendo preparado não apenas para ser um reserva, mas para ser o futuro titular dessa posição no Internacional. Outro jogador que estava carecendo de adaptação, conforme o próprio Miguel, é o Patrick. Tanto que ao justificar a opção do Patrick na direita, onde ele não vinha jogando, ele disse que era para tentar fazer com que o Patrick encontrasse o seu lugar no time, né? Encontrasse mais facilidade para tabelar, para encontrar espaço dentro de campo, uma vez que centralizado, o Miguel Ramírez falou que acha que não dá para o Patrick nesse sistema pela ausência de espaços que os meias do Inter encontram. Está sempre muito congestionado e conforme o Miguel, o Patrick precisa de espaços para ser perigoso. Ele precisa do 1 contra 1, ele precisa ter campo, né? E na ponta, nesse sistema, é onde tem mais espaço para os jogadores fazerem as suas jogadas individuais. Portanto, é por lá que o Patrick pode se encontrar. Mas que essa adaptação não é da noite para o dia. Para alguns jogadores num estalar de dedos. Ele chega, explica, os jogadores já sabem o que tem que fazer, já conseguem se adaptar. Mas para outros não é assim, leva mais tempo, leva jogos, leva meses para eles entenderem exatamente o que deve ser feito, né, no jogo de posição, nesse sistema do Miguel Ángel Ramírez. E o Patrick é um jogador que teve essas dificuldades, foi mudado para a direita para ver se encontrava seus espaços, diante do Aimoré encontrou, e ontem não encontrou, tanto que voltou para a esquerda, e na esquerda, sim, diante do Sportivo, o Patrick conseguiu ser algo mais próximo daquilo que ele vinha sendo, né? Um jogador que driblou, tentou, fez jogada em linha de fundo, não conseguiu, é verdade, tem que botar um pouquinho o pé na forma, né? Já tinha errado um pênalti, e ontem desperdiçou oportunidades dentro da área, assim, finalizando com um pouquinho de falta de capricho, mas de qualquer forma já foi um Patrick muito mais perigoso do que vinha sendo novamente pela ponta esquerda. Tyson, o Tyson ainda não tinha treino com o Miguel Ángel Ramírez,
Ele só fez os exames médicos e treinou com os jogadores não relacionados no sábado. Portanto, hoje, domingo, é o primeiro treino do Tyson com o Ramírez. Ele está bem fisicamente no que tange aos exames médicos e aos exames físicos lá, né? Mas tem que ver dentro de campo. O desempenho dentro de campo do Tyson nestes treinamentos até o jogo de terça-feira vão ser aquilo que vai definir se ele vai ou não ficar à disposição do Ramírez já para essa primeira partida ou se vai ser, né, trabalhado só para a terceira rodada da Copa Libertadores da América diante do Olímpia. Lembrando que o Tyson não pode mais ser inscrito no Campeonato Gaúcho, portanto vai ficar só podendo jogar, né, na Copa Libertadores da América e posteriormente lá no Brasileirão e na Copa do Brasil. Se você chegou até aqui no vídeo, eu peço que deixe o like. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Eu sou o Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado.